Welcome back to the show, everyone. As you can see, I'm joined by Larry Johnson. Bem-vindos de volta ao programa, pessoal. Como vocês podem ver, estou aqui com Larry Johnson e Ray McGovern, que estão retornando ao show. Primeiro, vamos às notícias. Ontem foi o último dia do funeral do líder supremo, Ayatollah Ali Khamenei, e de sua família, em Mashhad, no Irã. Durante esse período, houve relatos de um incidente terrorista. Alguns iranianos foram mortos, acredito que membros das forças de segurança, mas não houve novos ataques e nada mais aconteceu durante o funeral em si. O que chamou a atenção foi que cerca de 43 milhões de iranianos participaram dos 6 dias de cerimônia. Muita gente comentou sobre isso e, claro, Israel espalhou histórias dizendo que o Irã queria assassinar Trump. Mas no funeral, houve gritos dizendo que são seguidores do imã Khamenei e que buscam vingança. Agora há pouco, o Sr. Donald Trump disse que depois de 2 dias de ataques, o Irã é que estaria pedindo para ele sentar à mesa e conversar, e que os Estados Unidos teriam concordado, mas que o cessar-fogo acabou. O Irã negou completamente essas afirmações, dizendo que não são verdadeiras e que não haverá conversas até que os compromissos sejam cumpridos. Larry, estamos chegando ao fim de semana. Há destroyers, um porta-aviões, vários navios se posicionando, cada vez mais perto da costa iraniana, com ameaças de um novo bloqueio. O que você acha do que aconteceu nas últimas 72 horas, especialmente nas últimas 24, já que os Estados Unidos disseram que escolheram a diplomacia em vez de novos ataques? Os Estados Unidos disseram que escolheram a diplomacia em vez de ataques. Foi isso que ele disse. Eles estão conversando com os mediadores do Catar, os mediadores que atuam nos bastidores. Mas o cessar-fogo acabou, diz Trump. Tem aí um pouco de contradição. Olha, tudo isso foi uma provocação encenada pelos Estados Unidos desde o começo. Vamos ver, hoje é sexta-feira, certo? Então começou na terça, quando eles tentaram passar 4, 5 navios pelo Estreito de Hormuz sem seguir as diretrizes e os protocolos da autoridade do Estreito do Golfo Pérsico, estabelecidos pelo Irã. E, de acordo com o memorando de entendimento, o único país no mundo, no universo, que tem a obrigação e a responsabilidade de garantir a passagem segura de embarcações pelo Estreito é o Irã. Os Estados Unidos concordaram com isso. E em resposta, ou em conjunto com o reconhecimento americano da primazia do Irã no Estreito de Hormuz, os iranianos emitiram esses protocolos. E os protocolos determinavam que qualquer navio que quisesse atravessar o Estreito de Hormuz precisava apresentar essa solicitação. Eles criaram um site, um formulário online, pedindo o nome do capitão, o nome do navio, quem é o dono, o destino, a carga a bordo e a tripulação. E basicamente o Irã está usando isso como uma forma de embargo disfarçado. Qualquer coisa que pertença a Israel ou tenha qualquer ligação com Israel de qualquer tipo é negada para tentar paralisar o país. Mas todo o resto pode passar. Só que em vez de aceitar esse protocolo, os Estados Unidos incentivaram até os sauditas e os cataris a dizer para os iranianos: esqueçam, a gente vai fazer do nosso jeito. Eles seguiram em frente. E nos protocolos está escrito bem claramente que navios que não cumprirem as regras do PGSA terão a passagem negada e podem até estar sujeitos ao uso da força. Nenhuma surpresa aí. O Irã fez exatamente o que estava previsto nos protocolos. Eles não violaram nenhuma lei, não violaram nenhuma cláusula do memorando de entendimento. Em nenhum momento o documento dizia: Irã, você não pode decidir quem tem direito de usar o estreito de autoridade. Isso não estava lá. Também não dizia que se o Irã tentasse exercer esse controle, os Estados Unidos iriam atacá-lo. Não dizia isso. Mas na prática, os Estados Unidos, violando o primeiro parágrafo do memorando, atacaram, iniciaram operações de combate contra o Irã. O Irã reagiu. Então tivemos 2 rodadas disso. O Irã retaliou, depois os Estados Unidos retaliaram e em seguida os iranianos responderam à retaliação americana.
Desde então, eu não vi nenhuma evidência nova de que os Estados Unidos vão escalar o conflito ou revidar. Porque se eles revidarem, o Irã vai escalar também. Já na segunda rodada, o Irã passou de atacar bases no Kuwait e no Bahrein para também atingir a base americana de Al-Udeid, no Catar, e a base jordaniana de Muwafaq al-Salt. Então, olha, eu sei que o Paquistão, junto com o Catar, tem trabalhado nos bastidores para tentar salvar as negociações, tentando reunir iranianos e americanos em Islamabad. Eles estavam tentando fazer isso para amanhã, mas não deu certo. Talvez até segunda-feira. Vamos ver. Na minha opinião, o Irã faria bem em se afastar disso. Já acabou. Os Estados Unidos não são um parceiro confiável para negociação. Olha, Ray, tivemos 43 milhões de iranianos participando do funeral do Ayatollah Ali Khamenei. E isso é um número enorme, considerando que o país tem 90 milhões de habitantes. E tudo isso aconteceu enquanto os Estados Unidos estavam atacando o país. O que você acha desses acontecimentos simultâneos e do que tem acontecido nos últimos dias? Boa pergunta. Fico impressionado que quando contaram para o Trump sobre essa participação, ele também ficou impressionado. E ele reagiu dizendo algo como: achei que eles eram todos contra o governo. Meu Deus. Sabe, eu até queria que isso fosse engraçado. Enfim, se o Mossad tivesse dito para o Trump, há alguns meses, que ia haver uma insurreição popular no Irã, porque o povo odiava o governo. Bom, talvez alguns odiassem mesmo, mas agora não odeiam mais. Se esse número estiver certo, 43 milhões, é muita gente. O Trump está mentindo de novo. Quando ele diz que os iranianos estão realmente pressionando para retomar as negociações, olha, é aquele ditado, me engana uma vez, me engana duas. Quantas vezes ele já disse isso? E nunca foi verdade. Então, como o Larry, eu também não acho que os iranianos vão fazer nada em relação a uma negociação de verdade enquanto as hostilidades não pararem de fato. Agora, se eu tiver certo, e o Trump disse, ok, vamos parar agora e começar a negociar, bom, o que é que tem para negociar? O ponto principal, na minha opinião, é algo que o Larry vem repetindo há 2 semanas. E não é só o Larry, é o bom amigo dele, o Donald Trump, certo? Calma aí, pera um segundo. O que foi que eu te fiz, hein? Não, nada disso. O que eu estou dizendo é que depois que você foi falar com o Donald Trump, ele mesmo disse, estamos ficando sem petróleo. Meu Deus, estamos ficando sem petróleo. Precisamos abrir aquele estreito. Foi por isso que eu aceitei o memorando de entendimento. Pois é. E isso é meio complicado. Acho que entendo, pelas várias explicações do Larry, mas o fato é que os Estados Unidos precisam desesperadamente disso para conseguir petróleo saudita e de outros lugares, para produzir o tipo de combustível de avião e o tipo de combustível que move caminhões, ônibus e tudo mais. Então, se ainda for esse o caso, bem, o Trump acabou de tentar mais algumas escaladas. Mas agora, ele vai conversar? Agora ele vai convencer os iranianos a abrir o estreito? Eu acho que não. Então ele realmente se colocou num beco sem saída. E Deus sabe o que ele vai fazer. Provavelmente nem o próprio Trump sabe. Larry, eu queria comentar isso agora, que teve uma pequena pausa. Surgiram alguns relatos de que o Kuwait e o Bahrein, não vi nada confirmado, teriam tentado atacar o Irã com apoio de informações dos Estados Unidos. Mesmo assim, o que saiu ontem foi o seguinte: Israel teria informado aos Estados Unidos que, convenientemente, o Irã estaria planejando um novo complô para assassinar Donald Trump. E isso aconteceu ao mesmo tempo em que a CNN noticiava que os Estados Unidos estariam tentando adotar um padrão de ataque e pausa. Ou seja, por trás dos bastidores, o país estaria tentando conversar com os iranianos, alternando ataques e pausas para evitar uma escalada e dar espaço para a diplomacia funcionar. Isso, segundo a CNN. Larry, ajuda a gente a entender isso. Parece um padrão bem preocupante. Os Estados Unidos aumentam a tensão. Chegam num ponto em que não dá para escalar mais sem causar um enorme dano, uma catástrofe,
uma crise. E aí fingem, ou talvez nem saibam se estão fingindo, que voltam a negociar, muitas vezes dizendo que isso é uma forma de ganhar vantagem. Como é que você explicaria isso para o público? Certo, tem vários pontos soltos aqui, e eu vou tentar juntar tudo para ver se isso forma algo coerente. Primeiro, há 2 semanas, o Pete Hegseth deu uma ordem para começar a retirada das forças americanas da região. E, de fato, essa retirada já começou. Está acontecendo devagar, não é uma retirada rápida. Me disseram que está sendo feita em ondas. Mas a gente viu, na semana passada, que os bombardeiros B-52 que estavam baseados na Inglaterra voltaram para os Estados Unidos continentais. E que vários caças F-15, acho que eram 12, que estavam na Jordânia, voaram de volta para a Inglaterra a caminho dos Estados Unidos. Então tem isso de um lado. Além disso, voltando para 17 de junho, as Forças Armadas Americanas desativaram o que chamam de CATS. E não estou falando de gatos de 4 patas e rabo. CAT é a sigla para Crisis Action Team, ou Equipe de Ação de Crise. The CAT is a Crisis Action Team. This is, or it could also be called a task force. Isso também poderia ser chamado de força-tarefa, e elas são formadas antes de operações militares. O ataque realizado pelos Estados Unidos no dia 28 de fevereiro foi precedido, 7 dias antes, pela criação de equipes chamadas CATS no Pentágono, ao lado do Centro Nacional de Comando Militar, no Centro de Operações do CENTCOM, na base aérea de MacDill e também no JASOC. Eles têm alguns centros de operações diferentes por lá. Essas equipes CAT são responsáveis por emitir ordens, responder às solicitações dos comandantes em campo, garantir que os recursos estejam disponíveis e assim por diante. Agora, quando essas equipes são desativadas, essa capacidade se perde. Em outras palavras, o exército deixa de estar em prontidão de combate. E desde mais ou menos 17 de junho, eles têm operado das 8 às 5, de segunda a sexta, horário de expediente normal, como em um banco. 8 to 5, Monday through Friday, banker's hours. I specifically asked a couple of friends who Eu perguntei especificamente para 2 amigos, um que se aposentou há pouco tempo e outro que ainda está na ativa, se os CATs foram restabelecidos. Não foram. E isso por si só já limita o que os Estados Unidos podem fazer. Também me disseram que os ataques realizados no Golfo Pérsico não chegam nem perto do que a gente fazia nos primeiros 40 dias da guerra com o Irã. Então, mesmo com a imprensa exagerando e os programas de TV se gabando de estar destruindo o Irã, a situação não é tão grave quanto estão fazendo parecer. Então, de um lado tem isso, do outro, o Irã não está brincando. Toda vez que é atingido, ele responde, e cada resposta é mais forte que a anterior. Ao mesmo tempo, eles tentam manter as coisas sob controle. Agora, o Irã está sob muita pressão do Paquistão e da China para voltar à mesa de negociações. Mas o Irã está dizendo, como diabos a gente vai fazer isso? Os Estados Unidos quebraram cada parágrafo do memorando de entendimento. E até que eles cumpram o que está no memorando, a gente não vai voltar a negociar com eles. Na verdade, o Irã acabou de negar oficialmente. Estava sendo divulgado que haveria conversas entre os Estados Unidos e o Irã na Suíça, segundo a agência Fars. E o Irã disse não vai acontecer. Então eu acho que o Irã vai esperar por algumas concessões. E de certa forma eles têm os Estados Unidos numa posição difícil. E eu não quero entrar em detalhes técnicos aqui. Mas o ponto principal é o seguinte: petróleo não é tudo igual. O petróleo com alto teor de enxofre é o que os Estados Unidos importam. O país não produz petróleo suficiente desse tipo, que é o que cerca de 70% das nossas refinarias precisam. E é justamente esse petróleo com alto teor de enxofre que serve para produzir diesel e combustível de aviação. Então, com a interrupção que aconteceu no dia 28 de fevereiro, o impacto total dessa paralisação só ficou claro para os Estados Unidos. Ou só foi realmente sentido por volta do dia 11 de abril, porque se passaram 40 dias. Se um navio petroleiro tivesse saído do Estreito de Hormuz no dia 28 de fevereiro, ele levaria cerca de 40 dias para chegar a Houston ou a Louisiana.
would have taken them 40 days to get to Houston or to Louisiana. This is why É por isso que a secretária de Energia, Miller, no dia 11 de março, emitiu uma ordem para começar a liberar a reserva estratégica de petróleo a uma taxa de 1.400.000 barris por dia. E o que eles estavam liberando era o petróleo pesado, o chamado sour crude, não o leve, o sweet crude, porque os Estados Unidos têm todo o petróleo leve que quiserem. O problema é que isso interessa mais para a indústria do petróleo. E eu sei que devia avisar o Ray para se sentar, não quero assustar ele, mas a indústria descobriu que era mais lucrativo ter essas refinarias caras que processam o petróleo pesado. Então acabaram construindo mais dessas, em vez das que processam o petróleo leve, do qual a gente tem em abundância. Olha, dá para produzir diesel e combustível de aviação a partir do petróleo leve, mas é preciso ter o tipo certo de refinaria. E a gente não tem. Então, nesse momento, os Estados Unidos estão enfrentando o fato de que as reservas que estão sendo retiradas da reserva estratégica de petróleo vão se esgotar. Alguns dizem que isso pode acontecer já amanhã, dia 11 de julho. Outros dizem que não, que vai ser em meados de agosto. Mas é disso que o Donald Trump estava falando quando disse que o país vai ficar sem petróleo em 4 semanas. Ou seja, os Estados Unidos precisam que o Estreito de Hormuz continue aberto, e não está, pelo menos no que diz respeito ao petróleo com alto teor de enxofre que vem para os Estados Unidos. E Larry, quer dizer, esses são ótimos pontos, Ray. Sabe, o motivo dos ataques pelos Estados Unidos tinha tudo a ver com o Estreito de Hormuz e, supostamente, com os petroleiros que teriam sido atingidos. Mas o resultado final foi que menos petroleiros passaram pelo estreito. Na verdade, nenhum pelo chamado Corredor de Oman. O que você acha da postura dos Estados Unidos nesse recomeço? É bem interessante que a CNN esteja agora dizendo que autoridades americanas chamam isso de uma estratégia de pausa nos ataques, quase como um passo para negociações. Você disse estratégia? Did you say strategy? Bom, o fato é que não existe uma estratégia. Quem está no comando é um comandante em chefe e um presidente que não está muito bem. A gente vê isso de várias formas. É por isso que não só os iranianos, mas também os russos, os chineses e todo o resto tentam não provocá-lo. Agora, nesse caso, os iranianos têm todas as cartas na mão. Eles vão responder a provocações de alcance limitado, mas não vão fazer nada que possa levar o Trump a agir de forma impulsiva. Na verdade, ele já age de forma impulsiva, ou talvez eu devesse dizer, completamente impulsiva. E claro, tem o fator Israel, que não dá para ignorar numa discussão como essa. O ministro da Defesa Katz já disse, nós não vamos sair do Líbano. Esse foi o primeiro ponto, a primeira cláusula do memorando de entendimento. Certo. 2 frases. Um país mencionado 3 vezes nessas 2 frases. Líbano. É difícil para os ocidentais entenderem que esses iranianos realmente se importam com outros países, com outras pessoas que estão sob ocupação de Israel. E mirabile dictu, eu diria, é quase um milagre a nossa incapacidade de enxergar que existe algo como princípio ou moralidade, uma forma de ver o mundo que não gira só em torno de um único país. Mas a gente precisa começar a aceitar isso. E os israelenses são o problema no meio disso tudo. Os israelenses contaram para o Trump que ele era o número 1 na lista de assassinatos. Bom, não sei quem mais poderia ter contado. Talvez Samoa. Claro que foram eles. E o Trump acreditou. Eu não sou só o número 1 na lista de assassinatos do Irã. Eu sou o número 1 no TikTok. Todo mundo sabe disso. Eu sou o número 1 no TikTok. Sou o número 1 em vários tipos de coisa. Como é que você lida com um cara assim? Com cuidado, mas tem que mostrar como os iranianos mostraram que você fala sério e que não vai desistir. 43 bilhões de dólares. Bom, se o Trump realmente ficou surpreso com isso, não deveria ter ficado. Voltando à questão da estratégia. Não existe estratégia nenhuma. E olha,
Se você observar tudo que o Trump fez ali em relação à Ucrânia, não sobrou arma nenhuma, pelo amor de Deus. Nenhum míssil Tomahawk, nenhum míssil Patriot na Ucrânia. A Ucrânia está indefesa no ar. Quer dizer, teve algum planejamento nisso? Eu não sei. O que diabos esses generais fazem? Além de, sabe, se preparar para o próximo emprego na General Dynamics, na Boeing ou sei lá onde. General Dynamics or Boeing or whatever. But if they hadn't told Trump before. Mas se eles não tivessem avisado o Trump antes, se não tivessem dito, senhor, vamos ficar sem armamento em 2 semanas, ele provavelmente teria respondido, 2 semanas? O Mossad acabou de me dizer num canal que isso vai acabar em poucos dias. A gente só precisa decapitar o líder supremo e todo mundo vai se levantar. Essas pessoas odiariam o líder supremo. E bom, não foi bem assim que aconteceu, foi? Então o que eu estou dizendo aqui é, meu Deus, nenhuma estratégia, nenhuma previsibilidade. Mas as cartas estão nas mãos do Irã e eles têm o apoio da Rússia, da China e cada vez mais de outros países importantes no mundo. Eles vão agir de forma gradual para aproveitar essa vantagem. Não vão sair agindo de cabeça quente, a menos que sejam realmente provocados a fazer isso. Unless they're really provoked to do that. Certo. Larry, eu queria te perguntar sobre isso. Há relatos de que o Irã estaria concentrando unidades de forças especiais perto da fronteira curda do Iraque, na região do Kurdistão. Já existe, claro, atividade militar ali há bastante tempo, durante toda essa guerra, com o Irã atacando essas forças. Circulam alguns rumores de que os Estados Unidos e Israel talvez estejam tentando ativá-las dentro de algum tipo de plano de invasão. Especialmente porque, da última vez que a gente conversou, eu te perguntei se esses ataques faziam parte de algum esquema maluco para eventualmente tomar alguma ilha. Então eu queria saber, o que você acha que é o papel disso tudo? Eu sei que os Estados Unidos vêm procurando uma força há muito tempo, desde antes dos ataques de 28 de fevereiro, para causar instabilidade dentro do Irã. O que você acha desses relatos sobre as forças especiais iranianas se concentrando na fronteira contra os curdos? Sim, não. Tenho certeza de que é verdade. Os Estados Unidos e o Reino Unido, a CIA e o M6, vêm trabalhando com os curdos, promovendo, armando, equipando e treinando eles para realizar uma operação dentro do Irã, com o objetivo claro de desestabilizar o país. Mas os iranianos sabem disso, e é por isso que eles têm bombardeado posições curdas. E para ser sincero, os curdos não têm forças suficientes para conseguir penetrar e causar qualquer tipo de dano significativo. Então, sabe, uma missão sem sentido. Quanto a uma opção terrestre viável para os Estados Unidos, simplesmente não existe. Se a gente pensar, por exemplo, em como colocar tropas na ilha de Karg, não vai ser com uma embarcação de desembarque da Marinha Americana, porque ela seria destruída antes mesmo de chegar tão ao norte no Golfo Pérsico. Isso quer dizer que você teria que lançá-los de paraquedas ou levá-los de avião e deixá-los lá. Mas quantas tropas você vai colocar ali? Para garantir o controle da ilha de Karg, você provavelmente precisaria de umas 2.000 pessoas. E considerando que um C-130 só leva cerca de 90 soldados com todo o equipamento de combate, prontos para saltar do avião, é só fazer as contas. Você vai precisar de mais de 22, 23 C-130s. Ou, se usarem um C-141 que tem mais capacidade, mas nem tanta assim, ainda assim estamos falando de muitos aviões. E isso é só para a chegada. Depois, como é que você vai reabastecer? E tudo isso parte da ideia de que o Irã não vai reagir, que eles vão ficar só olhando sem lançar um drone, sem disparar um míssil. Absurdo. E fazer isso agora no verão, olha, eu já estive lá. Eu não estive lá em julho, nem em agosto ou junho, mas estive em maio de 2006. E olha, se a escolha fosse entre o esgoto e o inferno, você preferiria o inferno, porque lá talvez ainda encontrasse um cantinho fresco para ser torturado. Quero dizer, era escaldante, um calor de forno de pizza. Quando faz esse tipo de calor, é claro que as pessoas acabam desidratadas. Então, como é que você mantém o abastecimento delas?
Não, isso é pura loucura. Loucura total. Mas, antes da gente encerrar hoje, eu quero comentar sobre esse suposto plano de assassinato contra o Trump. Porque tudo isso foi armado, fabricado pela CIA, pela DEA, com total colaboração do Departamento de Justiça. Eu vou voltar para explicar isso melhor. Mas agora quero dar uma chance para o Ray comentar. I'll come back and explain that, but I want to give Ray a chance to comment. Yeah. Ray, Ray, så du svarar with Reese. your comments. Well, I've just been thinking about Olha, eu tenho pensado sobre os curdos e como eles sempre foram peões da história. Eles querem independência. Eles merecem independência. Foram privados disso há mais ou menos um século. E o resultado é que toda vez que surge uma oportunidade que parece poder oferecer essa independência, eles se agarram a ela. Mas isso não vai funcionar. O Larry tem toda a razão. Faz sentido os iranianos colocarem algumas tropas ali perto da região curda, só para garantir que eles não tenham ideias. Mas toda essa noção de que o Irã vai desistir é o que os alemães chamariam de Wahnsinn. É uma forma mais leve de Verrückt, que aliás nem se deve dizer em alemão. which you're not really allowed to say in Germany. Verrückt means crazy. I mean, like really crazy. Verrückt quer dizer, quero dizer tipo, realmente louco, sabe? Como se sua cabeça tivesse virado 180 graus, não 360, como diria a Anneliese Meyerbeck, mas 180, tá? Agora, Wahnsinn é pura tolice, entende? Então todo mundo tá olhando pro Trump. E eu só quero reforçar de novo que o Trump não só é totalmente imprevisível, como também tem um monte de bajuladores em volta dizendo: "Ah, estamos preocupados em ficar sem munição, mas você diz que dá para contar com o Mossad e com os israelenses e que vai ser só um pouquinho. O que a CIA diz sobre isso? Não tem ninguém da CIA aqui na mesa. E o que dizer da Direção Nacional de Inteligência? Here at the table. What about the National Intelligence Director? Oh no, she's fired. So, all right, let's go. Worth trying. Não, ela foi demitida. Tá bom, vamos lá. Valeu a tentativa. É uma loucura mesmo. E a mesma coisa acontece, claro, em relação à Ucrânia, como se fosse um navio sem leme. E os líderes de outros países, Irã, Rússia, China, sabem muito bem que esse navio sem leme pode causar um grande estrago se não for contido, se não for tratado com cuidado. Então eu volto àquela ideia de que os Estados Unidos estão perdendo tudo. Mas como a pessoa que está no comando não é confiável, é imprevisível, muda de ideia todo dia, ou talvez a cada hora, eles precisam ter muito cuidado. Isso pesa bastante na situação da Ucrânia. This means a lot in the Ukraine situation. Certo, então, Larry, voltando para você, para onde você queria continuar? So this assassination plot. So let me take you back. Então, esse plano de assassinato, deixa eu te situar. Eu escrevi sobre isso lá em novembro de 2024. O Departamento de Justiça divulgou uma nota dizendo algo como: Farhad Shakiri, de 51 anos, do Irã, tentou organizar um plano de assassinato contra judeus, mas tudo isso estava ligado à tentativa de assassinato do Trump. Só que o que a gente descobriu foi que o Shakiri veio para os Estados Unidos quando tinha 8 anos de idade. Depois, ele se envolveu num assalto, pegou 14 anos de prisão em Nova York, fez alguns amigos enquanto estava preso, saiu e foi deportado. A gente não sabe de início para onde ele foi deportado, mas da próxima vez que ele aparece, ele está no Sri Lanka. E o que ele está fazendo no Sri Lanka? Bom, ele está tentando transportar uma carga de heroína e a polícia do Sri Lanka prende o cara. E aí o que acontece depois? Ele é solto. Como assim? Será que ele subornou a polícia? Não. O que aconteceu foi que a DEA entrou em cena e fez uma proposta que ele não podia recusar. Olha, Shakiri, é o seguinte, amigo. Você começa a trabalhar para o Time America, junto com a gente e com os nossos parceiros aqui, a CIA, e a gente vai cuidar de você. Além disso, você não vai para a cadeia, nem vai arrumar um namorado chamado Bubba. Aí ele disse: parece uma ótima ideia, não quero voltar para lá. E de repente ele aparece no Irã, trabalhando como operário numa empresa de petróleo. Agora, por que um afegão vai para o Irã? Bom, acho que por causa das oportunidades melhores, né? E aí ele diz o seguinte:
que agentes da inteligência iraniana entram em contato com ele e dizem que membros da Guarda Revolucionária querem que ele monte um plano de assassinato nos Estados Unidos. E o que ele faz? Liga para dois ex-companheiros de cela. Carlisle Rivera, conhecido como Pop, um nova-iorquino do Brooklyn de 49 anos, e um cara chamado Jonathan Lodeholt, de 36, de Staten Island. Basicamente, ele recruta os dois. Olha, temos um alvo, queremos eliminar esse cara e oferece dinheiro para isso. Tudo isso é uma armação. Foi feito só para criar uma narrativa. E agora Israel, no momento em que precisa que os Estados Unidos continuem a guerra com o Irã, está tentando empurrar a mesma narrativa furada. Yeah, and I want to show you Ray. E eu quero te mostrar, Ray, a resposta do Trump a isso. Eu não vou passar o vídeo, mas ele disse que deixou instruções de que, se o Irã o assassinasse, ele iria bombardeá-los até o inferno, de um jeito que nunca foi visto antes. Essas foram as instruções que ele deixou. Parece quase... Eu nem sei que palavra usar para descrever, considerando por que os Estados Unidos estariam falando assim agora. Mas o que você acha disso? The United States would be talking like this now, but your thoughts? Well, it's kind of banal and pure. Olha, é meio banal e infantil, né? Tipo, o que a gente vai fazer é jogar uma bomba atômica neles. Eu queria poder dizer que isso é ridículo, mas ninguém pode afirmar que algo é ridículo quando o assunto é o Trump. E é por isso que muita gente está em suspense. Quer dizer, não faz sentido, mas também não fez sentido atacar o Irã, pelo amor de Deus. E se o Trump foi tão facilmente convencido a fazer aquilo pelos israelenses e pelos, como Joe Kent diz, seus seguidores em Washington, o que será que ele pode ser tentado ou incentivado a fazer agora? Tem mais um ponto que eu queria levantar, só para aprender um pouco com vocês. Acabei de ver uma reportagem dizendo que a Maersk, aquela grande empresa dinamarquesa de transporte, que opera todos esses navios enormes, está passando pelo Canal de Suez para entregar cargas pelo Estreito de Bab el-Mandeb, atravessando o Mar Vermelho até, eu imagino, Israel ou algo assim. Certo? Pois é, esse é o próximo desafio. O que os Houthis vão fazer, já que eles praticamente controlam o Estreito de Bab el-Mandeb? O que será que eles vão fazer? Vão dizer, Maersk, por favor, vocês são dinamarqueses? Dinamarqueses? A gente adora dinamarqueses, podem entrar. Eu duvido muito. Então esse é o próximo ponto de estrangulamento, na minha opinião. Será que eles vão permitir a entrada para reabastecer Israel e outros países com o petróleo e os produtos de que tanto precisam? O que você acha, Larry? Isso me deixa preocupado. Esse seria um jeito de o conflito voltar a se intensificar em outro lugar, mas com a mesma força. Bom, o Irã já mencionou que se os Estados Unidos continuarem atacando, as próximas duas opções, digamos, do seu cardápio chinês de respostas, incluem fazer com que os Houthis fechem o Estreito de Bab el-Mandeb e também se retirar do TNP, o Tratado de Não Proliferação. Mas eu entendi direito? Eles disseram que o navio ia passar pelo Canal do Panamá e depois seguir em frente? Não, desculpa. Se eu falei Panamá, quis dizer Suez. O Suez, né? Então, se eles estão passando pelo Suez para seguir pelo Bab el-Mandeb, qual era o destino final deles? A gente sabe. No matter specific no Kurveng. Então, a grande preocupação dos sauditas seria, acho que o porto chamado Yanbu, fica no Mar Vermelho. E se os Houthis decidirem começar a atacar Yanbu e fechar aquele porto, isso de novo interrompe uma fonte importante de petróleo que ainda está chegando, mesmo que aos poucos, ao mercado mundial. Acho que parte desse petróleo tem saído da Arábia Saudita e seguido para a Europa, ajudando, de certa forma, a mantê-los de pé. Mas, sabe, os iranianos deixaram bem claro que estão dispostos a ir até o fim para fechar o Estreito do Mar Vermelho, bloquear o Bab el-Mandeb e também garantir que nenhum navio passe pelo Canal de Suez. Yeah, and
É, e também há relatos de que o Ministério da Defesa do Irã afirmou que eles vão, não podemos esquecer de Israel, que Israel, se esses ataques continuarem, vai voltar a ser um alvo de retaliação iraniana. Eu queria até mostrar um trecho porque, Ray, você mencionou a cúpula da OTAN. E uma das coisas interessantes que saíram dessa cúpula, e foram várias. Ray, você pode comentar primeiro aqui. Isso foi o que Donald Trump fez. Ele fez questão de se reunir com Jolani, ou Al-Shara, ou como quer que a gente prefira chamá-lo. Pois é, ele fez questão de ter uma reunião com ele, ali, entre os dois lados. E foi isso que ele disse durante o encontro, o que acabou chamando bastante atenção. Nenhum presidente fez tanto por Israel quanto eu. Ninguém nem chega perto. Se você olhar, quer dizer, é só ver tudo o que fizemos com Jerusalém. Todas as coisas diferentes que realizamos. As colinas de Golã, eu fiz coisas lá. Ninguém jamais fez nada por Israel como eu fiz. E a gente teve um progresso enorme, e ainda vai ter mais. Também avançamos muito em relação ao Irã, acabamos com o poder militar deles. Mas isso já devia ter sido feito há 47 anos. Então o Trump mencionou as colinas de Golã, bem na cara do Jolani, como se o Jolani realmente se importasse. Mas mesmo assim, isso foi visto como uma humilhação amarga, ou uma humilhação total, por quem acompanha a situação e entende o que está acontecendo na região. Ray, quais são seus primeiros comentários sobre a cúpula da OTAN em geral e sobre esse acontecimento em particular? Bom, como você mencionou, foi extremamente desrespeitoso da parte do Trump falar sobre Israel, dizendo que estava dando as colinas de Golã para eles. As colinas de Golã, que fazem parte da Síria, foram ocupadas por Israel em 1967, em junho. Em novembro daquele mesmo ano, o Conselho de Segurança da ONU, por unanimidade, na Resolução 242, determinou que Israel deveria se retirar dos territórios ocupados. 1967. Então essa história não pode ser ignorada. As forças de resistência têm o direito de lutar contra forças de ocupação? Sim, têm, de acordo com o direito internacional. Tem o direito de usar armamentos e armas? Sim, também tem, segundo o direito internacional. Então, os israelenses estão em desvantagem aqui. Esse é o contexto. E toda essa conversa sobre o Jolani, o cortador de cabeças, agora com sapatos pretos bem engraxados, como o resto, por favor, estou tumatr e no gricininho. E o Trump disse que vai tirar a Síria da lista de países que patrocinam o terrorismo. Acho que é porque, segundo ele, a Síria não patrocina o terror. Mas patrocina, sim. É um Estado. Na verdade, a Tuara é uma entidade terrorista. Eu não gosto de brincar com isso desse jeito, porque as consequências são muito sérias. Mas mesmo assim, às vezes a gente precisa rir. Larry, o que você acha da cúpula da OTAN, de modo geral? I think the summit was a disaster. Eu acho que a cúpula foi um desastre. O Trump repetiu aquela história dele sobre a Groenlândia, insultou a Espanha e insultou a Itália. Eu até diria que ele insultou o Reino Unido sob o comando do Starmer. Mas o próprio Starmer é pessoalmente ofensivo e repulsivo. Então, nesse ponto, eu até dou um desconto por Trump. Mas sabe, ele prometeu que vão deixar a Ucrânia construir o míssil Patriot. Pois é, a gente tem, sei lá qual era o número que eu li. 40, talvez 20. Mas são uns 40 subcontratados diferentes, cada um com uma parte do processo de montar o míssil Patriot. E é por isso que, do começo ao fim, leva mais ou menos 2 anos para fabricar um único míssil. Sem falar na dependência de minerais raros, que a China já não está mais fornecendo, ou colocou restrições na exportação para os Estados Unidos e para o uso em equipamentos militares. Então veja, eles na verdade não concordaram com nenhuma ação concreta, além da Europa continuar insistindo nessa vontade de ir à guerra com a Rússia. E olha, a Rússia, eu acho que a gente viu uma mudança bem clara
pelo menos no discurso na última semana. O Dmitry Peskov disse 2 vezes, basicamente, que a operação militar especial acabou, que agora é guerra. E a Rússia está encarando isso, ao que tudo indica, de uma forma bem diferente. Embora continuem dizendo continuamos abertos a negociações, eles não estão ouvindo nenhum tom conciliador vindo de ninguém na Europa. E eu queria saber também a sua opinião, Ray, sobre a cúpula da OTAN de modo geral. O que você achou dela? Não, eu concordo com o Larry. E sabe, seguindo aquela velha tradição dos kremlinólogos, a gente olha o que eles disseram no ano passado, principalmente o que eles falaram sobre o artigo 5 do Tratado da OTAN, aquele que diz que, se um for atacado, os outros devem vir em sua defesa. Pois bem, eles disseram exatamente a mesma coisa este ano que disseram no ano passado, depois que o Trump falou: estamos fora, não vamos comprar mísseis, não vamos vender mísseis para vocês, Ucrânia. Vamos vender para os europeus. Eles aumentam o preço e podem repassar para vocês. Só que eles não têm dinheiro para comprar esses mísseis. Na verdade, a gente também não tem mísseis sobrando no nosso estoque. Então não dá. Mas depois, acaba virando quase um show de comédia. Só que nas últimas semanas aconteceram algumas coisas interessantes. O Larry tem razão sobre a pressão que o Putin está enfrentando agora para encerrar de vez essa história na Ucrânia. E isso apareceu de 2 formas. Na verdade, o Larry mencionou o Peskov, o porta-voz do Kremlin. O Peskov estava falando sobre o artigo 5. Isso foi numa entrevista para um veículo suíço. Se o artigo 5 ainda se aplica ou não. E ele meio que descartou o assunto. Disse algo como: ninguém vai aplicar o artigo 5 mais. O quê? Tá bom. Aí tem outra coisa. A Margarita Simonian, que é a chefe da RT, e já está nesse cargo há 21 anos. Pelo Putin, por causa das reportagens dela sobre a revolta na Chechênia e tudo mais. Ela não é boba, não. É bem inteligente. Fala inglês. Passou 1 ano no ensino médio em New Hampshire, se não me engano. Enfim, perguntaram para ela: você está dizendo que talvez o presidente devesse responder com mais firmeza a esses ataques de drones e tal. Quando você acha que ele deveria responder? E ela disse: cala a boca, ontem. Entendeu? Então, essas são mensagens de relações públicas que mostram que até os conselheiros mais próximos do Putin estão dizendo: ei, Vladimir, pelo amor de Deus, você devia ter respondido ontem. E olha, o Tratado da OTAN, esquece. Não precisamos nos preocupar com isso. A minha visão é que o Putin ainda tem muitas cartas na manga. A Ucrânia não tem defesa contra ataques aéreos. Meu Deus, os sistemas Patriot acabaram. O Zelensky reclamou: não temos mais Patriots. Quando os russos atacaram a gente 2 noites atrás, todos os mísseis passaram. Por quê? Porque esses europeus miseráveis são tão mesquinhos que não querem ceder nenhum dos Patriots deles. E claro, os Estados Unidos não têm nenhum para oferecer. Porque... Então, lá vamos nós de novo. Estratégia e os meios necessários para colocar isso em prática. Mas mais importante, me parece que o Putin sabe que nos próximos meses ele tem condições de encerrar os pontos que ainda restam, os pontos fortes que eles mantêm em lugares como Constantinovka, que já foi tomada. Agora, com a Rasputitsa, aquela temporada chuvosa e lamacenta que normalmente começa no fim de setembro, os russos, eu acho, calcularam que teriam uns 2 bons meses, talvez um pouco mais, para eliminar essas forças e mostrar para o povo na Rússia que, olha, é a batalha em terra que está decidindo as coisas. Esses ataques com mísseis de longo alcance, sim, causam incômodo, mas não têm impacto nenhum na guerra. Como Putin disse, abre aspas, esse é o ponto principal, ponto final, fecha aspas. Outra coisa que eu queria comentar é sobre o Starlink. Fiquei realmente impressionado há umas 3 semanas quando aconteceu o Dia da Rússia e o Putin reuniu, sei lá, uns 20 oficiais subalternos da infantaria, certo? A infantaria é quem vence a guerra. É isso mesmo.
Eu fui oficial de inteligência da infantaria. Enfim, eles estavam sendo homenageados. E aí o Putin pergunta para o ministro da Defesa: então, do que vocês precisam? Algum problema? Quero ouvir. Eles começaram a falar, um depois do outro, até que o Belousov, o ministro da Defesa, disse: vamos lá, continuem. E depois que o terceiro falou, um deles disse: a gente está indefeso contra as coisas guiadas pelo Starlink. Isso tem atrapalhado o nosso avanço. Isso dá para resolver. E o Putin diz: tudo isso está sendo filmado? Claro, não conta para ninguém. Mas sim, dá para resolver. A gente já tem o nosso próprio sistema quase pronto para ser implantado. Só peço um pouquinho mais de paciência. Aí ele se vira para o Belousov e fala: tá vendo esse cara? Foi ele que eu nomeei ministro da Defesa justamente porque sabe fazer esse tipo de coisa acontecer, certo? Ele passou a carreira toda no setor militar e industrial. Você vai fazer isso? Sim, senhor, comandante em chefe. Então é isso. Existe um problema real com esses drones no campo de batalha, além dessas penetrações de longo alcance. Mas agora há boas evidências de que os russos começaram a implantar esse sistema anti-Starlink e que já conseguem interferir no próprio Starlink. Do meu ponto de vista, o Putin, sendo uma pessoa muito cautelosa, vai bombardear com força total os locais do complexo militar industrial russo e tudo que puder na Ucrânia, tentando, como os russos costumam fazer, evitar ao máximo danos colaterais a civis. Mas, levando isso em conta, antes de agir por impulso e atingir algum lugar em um país da OTAN, bem, por que ele faria isso? Quero dizer, o próprio Peskov disse informalmente que o artigo 5 não importa. Pois é, o Peskov pode falar assim, o Putin não. Então, o que eu estou dizendo aqui é que o Putin não quer se ver numa situação em que, mesmo que os conselheiros dele digam que há 5 ou 10% de chance de alguém invocar o artigo 5 do Tratado da OTAN, ele responda: por que eu faria isso? 5, 10%? É arriscado demais. Eu não preciso fazer isso. Só nem um pouquinho mais de paciência. Olha, posso estar errado sobre isso, mas essa é a minha previsão. E eu reconheço que ele está sob uma pressão cada vez maior. A minha resposta para isso é que ele tem maneiras de aliviar essa pressão. A gente vai saber mais quando acontecerem as eleições para a Duma no fim de setembro. Não falta muito para isso. Vamos ver, antes e depois, o quanto essas eleições realmente influenciam tudo isso. E, sinceramente, eu não sei. Vamos ter que esperar para ver o que sai delas. Certo, Larry. Eu sei que você tem mais ou menos uns 4 minutos. Então, talvez eu queira deixar uma pergunta grande para vocês dois. Eu vi isso. O Sam Hussein é um jornalista muito respeitado, já fez coisas realmente boas. Mas ele escreveu algo que tem gerado muitos comentários. Ele fala sobre a possibilidade de o Império Americano estar exercendo uma espécie de paciência estratégica agora em relação ao Irã. Segundo ele, os objetivos de longo prazo do Império teriam levado o Hamas a abrir mão do controle de Gaza, a matar o Nasrallah e a derrubar o Maduro e o Assad. Mas, ao mesmo tempo, vários críticos de peso da política do governo dos Estados Unidos ficam falando sem parar em podcasts que o establishment americano está perdendo. Eu quero dar um tempo para vocês dois responderem isso. Larry, começa você, já que tem um horário apertado. Só para entender, como você responderia a essa conclusão? Então ele está dizendo que, na verdade, os Estados Unidos estão vencendo? Que tudo isso está indo a favor dos americanos? É mais uma questão de exercer paciência estratégica, ou seja, se adaptar e manobrar no meio desses conflitos. Claro, esse programa deixou bem claro que a gente não acredita, eu não acredito, que as coisas estejam indo bem. Mas ainda assim, esse é o argumento dele. Deixa eu ver se entendi direito. Então, com toda a habilidade do pessoal que comanda a política dos Estados Unidos, eles conseguiram se colocar numa situação em que agora são obrigados a abandonar o quartel-general naval no Bahrein
porque não é mais seguro ficar lá. Tiveram que deixar o Centro de Operações Aéreas, o centro conjunto que ficava em Al-Udeid, que basicamente controlava todo o tráfego aéreo e monitorava os movimentos de norte a sul. Eles se manobraram de um jeito que o Irã acabou destruindo, sei lá, uns 3 bilhões de dólares em sistemas de radar e satélite que não têm reposição. E agora os Estados Unidos praticamente não conseguem manter presença permanente em nenhum país do Golfo, com medo de serem atacados e destruídos. E essa era a estratégia deles? Brilhante. 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 Nossa, eu mesmo não teria pensado em algo melhor. Sério, qual era o nome do jornalista que escreveu isso? Ah, é o Sam Husseini. Sam Husseini. Ele devia pensar em outra profissão, escrever fantasia para Hollywood, algo assim, porque isso é simplesmente ridículo. Sabe, o que a gente viu nos acontecimentos dos últimos 13 meses, tanto no que aconteceu no Mar Vermelho quanto agora com o Irã, mostra que os limites do poder militar dos Estados Unidos ficaram totalmente expostos e que as Forças Armadas americanas, embora sejam as mais caras do mundo, acabaram se mostrando entre as menos capazes. Certo. Bom, Larry, eu sei que você precisa sair em breve, então pode encerrar quando quiser. Quero agradecer ao Larry por todo o trabalho duro que ele fez aqui. Larry, aprendi muito observando o que você diz e o que você faz. Desejo tudo de bom para você e espero que consiga passar bem pelas suas próximas 3 entrevistas de hoje. Bom, pelo menos eu vou ter você lá para me ajudar. Graças a Deus vamos ter alguém com sabedoria, conhecimento e experiência. Isso mesmo. O próximo vai ser com nós dois, né? Sim. Te vejo daqui a 1 hora. Obrigado, Danny Haifon. Tá certo. A gente se vê. Tchau. Beleza. Isso, pra você também. Eu queria te dar a chance de responder a isso, porque achei interessante, especialmente com o que vem acontecendo no Irã. Mas o autor também cita outros exemplos para dar uma visão mais completa. Então eu queria saber o que você pensa sobre isso. Bom, o Sam Husseini é um amigo meu. Acho que ele estava comentando de um jeito meio irônico sobre as previsões de outra pessoa. O fato é, e para mim é um fato bem preocupante, que os líderes da OTAN e a grande mídia em todas as capitais ocidentais estão dizendo que a Rússia está perdendo e que a Ucrânia está vencendo. Agora dá para ser bem cético e dizer, isso é só porque eles querem garantir que mais dinheiro seja mandado para o Zelensky. E sem dúvida, isso faz parte. Mas eles têm que saber, especialmente depois da queda de Kostiantynivka, que a batalha foi travada e vencida pelos russos. O Putin tem a opção de avançar mais rápido se ele quiser. Putin has the option of going faster if he wants to. He doesn't really need to, but Ele nem precisa, mas está claro que a Rússia está vencendo. Agora, a propaganda, do jeito que tem sido durante a guerra na Ucrânia, tem sido bem perturbadora. Porque olha só, em dezembro de 2022, a chefe da Inteligência Nacional, como era mesmo o nome dela? Já vou lembrar. Avril Haines. Publicamente, ela disse que os russos tinham perdido, que deixaram um monte de armamento no campo de batalha e que não tinham capacidade própria para produzir as armas que abandonaram lá. Então, segundo ela, a gente estava numa situação excelente. É isso que ela diz para o Biden. É isso que ela diz para a imprensa. Meu Deus, de onde ela tirou isso? E aí, só alguns meses depois, o Biden acho que ele estava em Helsinki. Biden is in, I think he was in Helsinki, and he asks Bill Burns, the head of CIA. E aí ele pergunta para o Biden, Bill Burns, o chefe da CIA, me faz um resumo. O que eu digo sobre a Ucrânia? Aí o Bill responde, já sei o que vou fazer. Vou visitar Kiev. Ele vai lá, conversa com o Zelensky. E o Zelensky diz, sem problema, pode dizer para o presidente que está tudo certo. A Rússia já perdeu. Agora estamos falando do chefe da CIA, certo? 10 dias depois, ele vai para Helsinki e diz, Senhor presidente, acabei de ouvir dos ucranianos que a Rússia já perdeu. Tá tudo bem. Então o Biden se levanta e diz, a Rússia já perdeu, sem problema. Certo, isso foi há uns 3, 4 anos.
É esse tipo de coisa que acaba circulando. Chega no Washington Post e no New York Times. Around and into the Washington Post and into the New York Times, it is still doing that. Now, if I'm a Russian, Ainda está acontecendo isso. Agora, se eu fosse russo, e essa fosse a minha profissão, me colocando no lugar do líder russo, eu diria, meu Deus, por que eles estão fazendo isso? Eles devem saber. Eles têm imagens de satélite de sobra. Eles conhecem as perdas. Meu Deus, por que estão fazendo isso? E a resposta é, a gente não sabe. E a resposta que eu dou é, não faço a menor ideia. Então, quando os russos se deparam com uma pergunta sem resposta como essa, que tem um peso realmente importante, isso deixa eles muito desconfortáveis. O que será que eles estão preparando o povo para ver quando a gente vencer na Ucrânia? E aí vem uma grande surpresa. De repente eles dizem, meu Deus, olha só, tiraram um coelho da cartola. O que é que a gente faz agora? Eu simplesmente não sei. O que eu estou dizendo aqui, e já vou encerrar, é o seguinte. Se os russos não sabem o que isso significa, eu também não sei. É um verdadeiro paradoxo, um enigma mesmo, que só pode gerar mais e mais insegurança e uma reação cada vez mais rápida a qualquer coisa que eles vejam acontecendo. E tem aquela história, não sei se é verdade ou não, o Larry foi um dos primeiros a comentar sobre isso. Mas dizem que o Trump, quando estava falando sobre a Ucrânia, ou será que era o Irã? Acho que era o Irã. Enfim, ele começou a falar sobre armas nucleares. E supostamente foi interrompido. Disseram não, ainda não chegamos nesse ponto. E ele saiu da sala. Bom, eu realmente não sei. Como é que você vai dizer se o que o Trump pode ter dito é verdade ou não? Se eu sou russo, eu tenho que dar o benefício da dúvida para essa história. Então, olha, na minha visão, isso só é importante na medida em que o Putin percebe que precisa tratar esse cara com muito cuidado. Ele tem que elogiar o Putin. Por exemplo, na última conversa dele com o Trump, que aliás foi o próprio Trump que começou, durou o quê? 1h30. O resumo oficial diz que o Trump realmente parabenizou o presidente pelas comemorações do 4 de julho, que foram organizadas de um jeito que só esse presidente conseguiria fazer. E com frequência nesses resumos, aparece que o Putin agradece à esposa do presidente por todo o bom trabalho que ela tem feito para reorganizar as coisas. E sabe, é uma mistura de charme, escorrendo por todos os poros, tipo aquela história de Minha Bela Dama. E ao mesmo tempo com um toque de firmeza, dizendo, olha, exército, infantaria no Irã, isso é totalmente inaceitável. Isso significa simplesmente algo totalmente inaceitável. Pequim, 2 dias depois, diz exatamente a mesma coisa. Então, se houver uma invasão com tropas terrestres, quero dizer, se o chefe do CENTCOM for tão bajulador a ponto de aprovar esse tipo de ação e sacrificar todos esses soldados, os russos e os chineses vão reagir de forma muito mais enérgica. E o Irã vai poder mostrar que não está sozinho nisso, que tem protetores poderosos em outras partes do sul global e em outras regiões do mundo. É um momento realmente difícil, mas acho que a boa notícia, e vou dizer isso bem claramente, é que temos uma sorte enorme de ter alguém tão cauteloso, perspicaz e difícil de provocar como Vladimir Vladimirovich Putin. Bem dito, Ray. E eu só queria, em 60 segundos ou menos, responder ao Sam Hussein, que eu não o conheço pessoalmente, mas respeito tudo o que ele fez. Eu respeito especialmente quando ele enfrenta esses chamados porta-vozes da imprensa e por aí vai. Sim. Sam Husseini. Sam. Mas sobre o ponto dele, de que o Império estaria exercendo uma espécie de paciência estratégica, sinceramente, eu não vejo isso. Muitos dos acontecimentos que ele mencionou podem ter um contexto bem mais amplo. Mesmo essa ideia de que o Hamas estaria abrindo mão do controle de Gaza,
Tem muitos detalhes aí que vão exigir que o próprio Hamas e a resistência participem bastante de tudo o que acontecer em Gaza daqui para frente. A morte do Nasrallah, embora terrível e um revés, mostra que o Hezbollah tem lutado de forma impressionantemente eficaz e demonstrado uma força que eu acho ninguém imaginava que eles tivessem antes da retomada da resistência em março de 2026. E aí vem o Maduro. Por mais que me doa dizer isso, o que está acontecendo com a Delcy? Até mesmo essa reunião com a missão israelense e tudo isso que tem circulado nos últimos dias, eu acho que há muito a se dizer sobre como essa situação dentro da Venezuela vai acabar sendo decidida, no fim das contas, pelo movimento bolivariano mais amplo. Eles passaram por reveses terríveis, como, por exemplo, um desastre natural, o terremoto e, claro, as sanções contínuas, que dificultam tudo e acabaram tornando possível a captura do Maduro e aquele crime de guerra. Mas no fim das contas, eu acho que o povo de lá é quem vai ter a palavra final. E aí vem o Assad, sabe? Aquilo foi um retrocesso. Nós fizemos aqueles comentários sobre o Jolani ser o chefe de Estado. É horrível. Mas no fim das contas, o eixo da resistência está hoje mais forte do que estava desde o início da guerra do Irã. Isso fica bem claro só de olhar para a situação objetiva, vendo como os Estados Unidos e Israel estão, no fim das contas, enfrentando tanta dificuldade para levar adiante esse projeto de um grande Israel e, claro, para manter a própria hegemonia na região. Então, reveses, esses sempre vão acontecer. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que o quadro é bem mais amplo do que isso. E realmente acho que é um ponto importante para debater e discutir, porque, no fim das contas, a gente também precisa tirar conclusões a partir dos acontecimentos, não só relatá-los. Mas, Ray, alguma palavra final antes da gente encerrar, nesse mesmo espírito? Yeah, in the same spirit here, O Irã ameaçou atacar Israel de forma pesada se Israel ou os Estados Unidos atacarem a infraestrutura, a chamada infraestrutura crítica, como eles dizem, dentro do Irã. Eu imagino que estejam falando de instalações de petróleo e outras coisas desse tipo. O que me preocupa nesse ponto é que os iranianos têm capacidade de, perdoe o termo, obliterar Israel. O que Israel faria nessas circunstâncias? Já disse isso antes, mas acho que vale repetir. Em uma situação extrema, você acha que alguém como Netanyahu e seus cúmplices hesitariam? Eles não hesitam em cometer genocídio, em provocar fome forçada ou em assassinar qualquer líder que consigam eliminar. Você acha mesmo que eles hesitariam em usar armas nucleares? Eu não acho. E é por isso que a gente precisa lidar com toda essa crise com muito, mas muito cuidado e prudência. Ainda mais considerando que temos neste país uma pessoa tão imprevisível e Hafnavere Purden Buthistuma, etc. not well at the helm in this country. E com isso, acho que é um bom momento para encerrar. Muito obrigado, Annette, por se tornar membro, ao Farzan pelo Super Sticker e ao Chili Pepper pelo Super Chat. Outro problema com o petróleo nos Estados Unidos. A maior parte do cru está presa no subsolo, por causa de falha nos equipamentos. Obrigado pela participação e pelo apoio de vocês. Pessoal, não esqueçam de deixar o like antes de a gente encerrar. Vamos sair juntos. Todos os links para apoiar o canal estão na descrição do vídeo aqui embaixo. Eu volto amanhã com o Mark Sloboda, à 13h, horário do leste, no dia 11 de julho. E até lá. Ray, alguma palavra final para o público? Just keep listening and keep watching and Continue ouvindo, continue assistindo e continue espalhando a mensagem, porque é isso que realmente vai fazer a diferença. Eu dediquei o resto da minha vida a espalhar um pouco de verdade por aí. Você está fazendo um trabalho muito melhor do que eu, Dani. Vamos todos nos unir e fazer isso juntos. A gente precisa ter uma fé básica no povo americano, se eles souberem o que está acontecendo. Esse é um grande, grande desafio neste momento. major challenge right now. É sim. Bom, essas são palavras muito boas, muito sábias para encerrar. Pessoal, clica no botão de curtir, isso ajuda mais gente a ver esse conteúdo. E até amanhã. And until tomorrow.